Palmeiras num 4-2-4, e aí a gente percebe essa dinâmica. Simplesmente o Flaco Lopes sendo o centroavante que baixa como um falso 10 para buscar a bola ou para chamar a atenção da marcação, e o centroavante fixo, que é o cara que ataca o espaço, é simplesmente Andreas Pereira, que recebeu bola para ter que brigar no meio dos zagueiros. E aí, quando eu vi isso, logo no início do segundo tempo, eu já tinha certeza que não era o nosso dia, porque o Abel estava cometendo o mesmo erro que ele cometeu contra o Santos, de colocar o Andreas Pereira de centroavante. E pra você aí que tá falando que eu tô maluco, ele colocou ele de meia, não foi de centroavante. O mapa de posicionamento médio mostra que o Andreas, sim, foi o centroavante da equipe, mais avançado do que o Flaco Lopes, inclusive, que é o que a gente não consegue entender e que eu já expliquei, já tomei porrada por isso e vou tomar de novo porque tem gente que não quer entender, mas eu vou trazer uma análise detalhada sobre isso. Primeiramente, quero saber a opinião de vocês. Vamos usar o like e o dislike como uma enquete. Se você acha que a culpa do tropeço de ontem foi dos jogadores, você vai deixar o like no vídeo. Se você acha que a culpa foi do Abel, você vai deixar o dislike no vídeo. Não tem problema deixar o dislike não, tá bom? Like ou dislike. Like se foram os jogadores, dislike se foi Abel Ferreira. O maior culpado. Claro que a gente pode entender que várias peças têm culpa nesse jogo. Ó, deixa o like ou o dislike aqui, vamos para mais uma análise no canal do Rick Covil. Escuta essa fala aqui do Abel Ferreira de alguma das coletivas passadas aí. Outro desafio que eu te lanço é quantas equipas no Brasil jogam com 2 centroavantes. E não, vocês viram o meu conterrâneo a dizer quanto é difícil encaixar, né, 2 centroavantes numa equipa, porque depois é preciso um equilíbrio. E sim, isto é uma solução que nós temos usado. Perfeito, então o Abel Ferreira assumiu já que o Palmeiras joga com 2 centroavantes. E aí, quando as coisas acontecem para que o Andreas funcione como um dos 2 do ataque, não adianta a galera ficar esperneando, mas ele é para ser um meia. São 2 centroavantes. Quando um time tem dinâmicas treinadas e dentro do período de treino que é possível no futebol brasileiro, o calendário que é possível, tem muitas dinâmicas, muitas situações que você treina, encaixa e tudo mais. E quando você joga com 2 centroavantes, se você tá acostumado a jogar com 2 centroavantes, não adianta você querer no meio do jogo mudar totalmente a formação, porque esses encaixes eles não vão acontecer e o cara que for para ser esse meia vai acabar sendo um centroavante. E por que eu tô falando isso? Porque ontem contra o Cruzeiro, o Palmeiras começa muito bem, jogando uma partida com uma escalação interessante, que a gente até trouxe aqui, que seria o ideal, né? Com o Felipe Anderson pela esquerda, com o Arias pela direita. E é muito bom falar. Muita gente fala que o Andreas deveria jogar de 10. Mas o Palmeiras é um time de transição e de pressão alta, muitas vezes, para roubar a bola já no último terço e resolver logo as jogadas. É um time muito intenso. O melhor Palmeiras é um time muito intenso, não é um time de muito toquinho de lado e tudo mais. Então o Palmeiras, quando ele marca principalmente saída de bola, o Andreas vira esse 10. Então ele vira esse meia central, com o Marlon aqui sendo o primeiro volante. Então, em tese, o camisa 10 do Palmeiras já é o Andreas Pereira. Muita gente não tá entendendo isso, de que o Andreas Pereira sendo esse 8, claro, na linha baixa, o Palmeiras vai se comportar assim. Na hora de marcar baixo, o Andreas vira um volante por dentro, e aí, obviamente, embora muita gente não queira e reclame, óbvio, o Arias vai baixar, o Felipe Anderson vai baixar e é isso. 2 linhas de 4. Não existe no futebol moderno você não marcar com 8 jogadores, senão você vai tomar goleada. Então isso faz parte. Mas quando o Palmeiras está numa marcação alta, quem é esse 10? Muita gente fala que é o Flaco. Não, o Flaco baixa para buscar bola, baixa para jogar num espaço que só é gerado porque o outro atacante ataca o espaço e leva a última linha mais pro fundo. Mas de fato, quem é o camisa 10 desse time é o Andreas Pereira. O Andreas Pereira já é o 10. Então, essa posição do Flaco e a do Sousa são de centroavantes, com movimentos complementares. Movimentos complementares. Um ataca o espaço, leva a marcação e o outro dá um passinho para trás para buscar essa bola. Então, não tem essa de o Andreas jogar no lugar do Sousa, por exemplo, e ele virar o 10. Não, ele vira o centroavante. E aí eu vou explicar para vocês o quão estava funcionando esse jogo do Palmeiras dessa forma, e estava funcionando muito bem, de verdade. É um pecado o que aconteceu. Eu não vou vir aqui e botar toda a culpa na Abel, tá? Eu acho que é inexplicável isso que eu vou explicar sobre o Andreas de 9. É inexplicável e não é de 9, tá? Não é de 9, mas a gente tá sendo muito mais prático na explicação e depois vocês vão entender.
mas era um jogo bom do Palmeiras. Repara só, início do jogo, vou trazer esse lance aqui pra vocês, ó. Início do jogo, saída de bola do Cruzeiro, olha como o Palmeiras marca alto e repara no que eu falei, o Andrés é o 10 nessa pressão alta. Você tem uma dupla de ataque e o Andrés é o 10. Nessa pressão alta, ele fica entre um volante e outro. E a escolha dele varia conforme a saída de bola. Se a saída de bola é para um lado, ele pega o volante de um lado. Se a saída de bola é para o outro, ele pega o volante do outro. Então, o Andrés, para essa marcação, ele tá muito ligado. Ele sabe fazer essa função. Ele já está treinado para fazer essa função. E as funções dos jogadores de ataque são muito mais de pressionar e de ser intensos do que a do Andrés, que é ser muito mais balanceado e inteligente na troca de marcação. Então olha isso aqui. O Cruzeiro vai sair jogando. O goleiro Otávio toca para a direita, o Andrés já automaticamente repara que ele já virou o corpo para esse lado. Ele já entendeu, é rápido, ele é inteligente, ele já entendeu que ele tem que sair para esse lado. E olha como a marcação do Palmeiras ontem estava muito bem encaixada, tá bom? O Cruzeiro tenta sair jogando, o Palmeiras tira todas as opções de passe e gera, não tem como, porque eles se movimentam, e gera essa janelinha aqui pro, acho que o Lucas Romero avançar e receber essa bola. O Lucas Romero, que era o jogador que tava, talvez seja o Lucas Romero, né? Parece pelo shorts por cima da camisa. É o cara que tava ali encaixado com o Ramon Sosa. O Flaco tirou uma opção de passe, o Andrés tirou outra, o Felipe Anderson vai pressionar o portador da bola e o Sosa tem a função do quê? De perseguir o Lucas Romero que escapou por essa janela. Uma função que exige o quê? Entrega, intensidade, coisa que ele entrega, que o Vitor Roque entrega, que o Flaco Lopes entrega e que o Andrés não entregaria se ele estivesse jogando nessa dupla de ataque, certo? Olha o que acontece, o Palmeiras marca muito bem, o Sosa vai, toma essa bola, sofre a falta, infelizmente foi essa falta que até gerou a lesão dele, que ele até voltou depois, mas voltou mal. Então repara como a marcação do Palmeiras funcionou, porque cada um estava fazendo o que tinha que ser feito. O Sosa e o Flaco como dupla de ataque. Eu dei um exemplo de pressão alta, mas também tem pressão média que é feita pelo Palmeiras nesse mesmo formato. Olha como o Cruzeiro está tentando sair. O Andrés já está um pouco mais atrás, pegando o volante, que é a função do camisa 10, né? Com a dupla de ataque do Palmeiras para pegar a dupla de defesa dos caras. E repara que o Marlon também tira uma das opções de passe que poderia existir, mas seria muito difícil. E o Palmeiras deixa livre para não ter que subir com muita gente o corredor oposto. A única opção de passe do Cruzeiro é lá no corredor oposto, pro lateral direito. Isso é normal, estilo de marcação onde você não se expõe muito de subir com muita gente e depois ficar com a defesa aberta. E para essa marcação funcionar em inferioridade numérica, você tem que ter muitas trocas de posição e muita intensidade no portador da bola. Ele não pode pensar muito. E olha como isso funciona, cara. Porque o Sosa tá aqui, ó, ele já vai incomodar, incomodou. Ele tem que incomodar, porque o jogador do Cruzeiro não tem que ter tempo para pensar. Se ele pensar, ele vai tomar a melhor escolha. Então o Sosa vai para incomodar. O jogador consegue inverter a bola, mas do que inverte, o Felipe Anderson já dá um sprint para pegar esse jogador que tava livre. Olha como tá tudo muito bem encaixado, né? Ele vai pegar esse jogador que tá livre, ele vai incomodar o jogador do Cruzeiro e aí ele acaba roubando essa bola. Quando o Palmeiras rouba a bola, olha isso aqui. Quem tá como camisa 10? O Andrés Pereira. O Andrés Pereira de camisa 8, ele funciona como um 10 nessa formação do Palmeiras. Então o Andrés Pereira estava jogando como um 10, ele vem jogando como um 10. E aqui tá o Andrés Pereira como 10 com a dupla de ataque à frente, certo? E aí a jogada acaba que nem passa pelo Andrés Pereira. Essa jogada não tem participação do Andrés Pereira, mas eu só quis mostrar aqui pra vocês como sim, o Andrés Pereira já é o 10 do Palmeiras, ele não precisa subir mais uma casa para virar esse camisa 10. E é aí onde eu digo que o Abel errou nas substituições, porque eu entendo que foi um pecado as lesões, e primeiro tivemos a lesão do Sosa, onde o Abel colocou o Maurício, e fez sentido porque o Maurício seguiu jogando aqui como um atacante, e a formação se manteve, com o Maurício fazendo um ataque aqui junto com o Flaco Lopes. Foi um bom improviso, certo? Tanto é que após esse improviso, o Palmeiras continuou bem no jogo. O Palmeiras continuou muito bem encaixado no jogo. Posso pegar um outro exemplo aqui de uma outra fase do jogo, que é o perde-pressiona do Palmeiras, que é muito bom quando tá com seus jogadores nas suas posições. E aqui, por exemplo, o Maurício vai errar aqui o lance, errou, o Palmeiras já ativa o modo perde-pressiona. Olha como o Flaco dá a vida para ir atrás do jogador do Cruzeiro, que é o perde-pressiona. Perdeu, vamos pressionar os caras. Ó, tirou a opção de passe aqui, ó. O Felipe Anderson tirando a opção de passe e o Flaco dando o sprint. Com isso, o jogador do Cruzeiro não tem o passe, ele dá o corte, tenta sair jogando, mas o Maurício já vai dar o sprint para incomodar. Isso só perde-pressiona.
Maurício com uma dupla de ataque. Dupla de ataque tem que dar esses sprints. E aí, ó, logo em seguida, você percebe que o Marlon e o Andrés já estão subindo a pressão para tirar a opção de passe, ó. Ó, já estão subindo para tirar essa opção de passe. Isso é o perde e pressiona, cada um na sua posição. E aí o jogador do Cruzeiro tenta voltar ali com o lateral, porque não dá tempo dele dominar e girar, porque tá todo mundo ali, ó, cada um no seu, tirando as opções e incomodando o portador da bola. A bola vai chegar no lateral direito, que já vai ser incomodado pelo Flaco, que sim, incomoda ele e ele joga a bola para lateral. Isso é o perde e pressiona. O Palmeiras retomou a posse de bola. Então, mesmo com a substituição do Maurício, fez sentido. Mas o Abel, ele estraga tudo quando ele comete o mesmo erro que ele cometeu contra o Santos na escalação inicial, e dessa vez ele cometeu esse erro durante o jogo, que foi isso daqui, ó. Quando a gente viu, infelizmente, a lesão do Felipe Anderson, que estava bem, o Abel colocou o Lucas Evangelista, e é aqui que tá o problema. Porque ele traz o Maurício para a esquerda, ele leva o Andrés pro ataque e o Evangelista vem aqui. E aí você pode falar, ele não quis fazer isso. Ele quis que o Evangelista fizesse a dupla e o Andrés virasse isso aqui, ó, no 4-2-3-1. Ok. E aí é a minha crítica para muitos comentaristas de futebol hoje. As pessoas estão querendo analisar a intenção e não a consequência, e não o fato. Ok, o Abel pode ter pensado isso. Vou tentar colocar o Andrés ali para ser um meia. Mas isso não aconteceu, porque o Palmeiras está viciado num estilo de jogo que tem esse formato, num 4-4-2, que o segundo volante sobe aqui. E não é de uma hora para outra que o time vai mudar, porque existem muitos gatilhos e muitas situações e muitas movimentações que, se você muda a formação, você tem que treinar, você tem que ajustar. No meio do jogo você não vai conseguir mudar esse tipo de coisa. Vamos mudar completamente. Se a gente joga com 2 na marcação lá na frente, vamos jogar com 1, vamos trazer outro pro meio campo. Não é tão simples, você precisa de tempo para treinar. Então, quando o Abel coloca o Andrés aqui para ser esse cara, em tese aqui, tudo bem, ele pode ter pensado isso. Era óbvio que ele não ia funcionar aqui e que ele ia ter que funcionar aqui, porque o jogo pede isso. Porque se ele vier aqui para marcar o jogador que tá aqui por dentro, o Evangelista, que já vai vir automaticamente marcar, vai bater cabeça com ele e logo vai empurrar ele pra cá, porque todas as dinâmicas estão sendo treinadas assim. Então muita gente, e quando eu falei sobre isso contra o Santos, muita gente veio bater. Teve gente falando que foi uma das maiores idiotices que já ouviu falar que o Andrés jogou de centroavante. O Abel falou na coletiva, Palmeiras joga com 2 centroavantes. Quando o Andrés entra, em tese, para fazer a função de um desses centroavantes, por mais que ele seja meia, por mais que seja a intenção que ele baixe mais, mas o jogo do Palmeiras, o encaixe do Palmeiras, obriga ele a ter as funções que tem o centroavante. Então, não é que o Andrés virou um centroavante, mas na prática ele funcionou como um centroavante. Tanto é que quando a gente olha para o mapa de posicionamento médio que eu trouxe aqui, muita gente não gosta de estatística. Estatística é para mostrar algumas coisas que a gente não está conseguindo ver no jogo. As pessoas odeiam estatística no futebol brasileiro, onde já se viu isso, cara? E tá aqui, ó, ele teve posicionamento médio mais alto do que o do Flaco. Isso não é opinião, isso não é subjetivo, isso é prático, é ciência. A galera quer discutir com a ciência, cara. Ai, mas o Abel quis. Ok, eu também quero ir num jantar com a Scarlett Johansson, mas eu só quero, não tenho capacidade. Se ele quer o Andrés por dentro, ele não tem capacidade para fazer essa função por dentro hoje, porque o Palmeiras não tem essa forma de jogar treinada. Ele só tem uma outra forma de jogar treinada. Ele pode tentar, e eu acho de verdade que faz sentido o Andrés ser esse cara futuramente, jogar como 10, no 4-2-3-1, mas você precisa de tempo para treinar. Não é no meio do jogo que isso acontece, cara. E aqui eu vou mostrar um exemplo muito breve e claro para vocês do quanto o Andrés não funcionou nessa posição, principalmente no que diz a ele ficar batendo cabeça com os jogadores depois do recado. Ei, pera só um segundinho. Eu curto fazer compras no Mercado Livre, vou falar bem a verdade, eu compro tanta coisa lá. E outra coisa que você gosta é do canal do Rico, viu, né? E agora tem como você ajudar o meu canal comprando no Mercado Livre, tá bom? Você vai entrar aqui em conferir produtos, eu separei algum produto aqui, mas você não precisa comprar ele, tá? Você entra pelo meu produto, isso vai te redirecionar pro Mercado Livre e lá você pesquisa o que você quer comprar. Comprando a partir dessa entrada pelo meu canal, você vai estar colaborando e financiando o canal do Rico
Henrique Covil, ajudando com que eu traga cada vez mais conteúdo aqui pra vocês todos os dias, tá bom? Então não custa nada, mano. Entra por aí, dá uma forcinha pra nós e segue seu vídeo aí, tá bom? Vocês perceberam que o segundo tempo do Palmeiras teve um certo momento que parecia que o Palmeiras não tinha muita força, não tinha muita pegada, parecia que tava satisfeito com o resultado, passou um bom tempo sem produzir, claro, criou chance de gol, mas não teve tanta intensidade, tanto volume como teve no primeiro, por um motivo óbvio, porque o Palmeiras passou a não ter controle mais das ações do jogo, e isso se dá muito pelo posicionamento do Andreas Pereira. Olha esse lance aqui, ó, depois que as substituições todas foram feitas, o Cruzeiro lança uma bola, o Palmeiras retoma mais ou menos e perde. No que perde, o que ativa? O modo perde-pressiona. Olha o Maurício já jogando pela esquerda, já vai incomodar o portador da bola. Esse lance é desesperador, tá? Vocês vão passar raiva. O portador da bola passa pro Flaco já ir marcar o zagueiro ali que tá com a bola. Olha como o Flaco já tá numa postura do perde-pressiona. É isso que eu tô falando. O Palmeiras é muito bem treinado pra isso. Só que se uma peça não tá encaixada na ideia, você prejudica todas as outras. Então, ó, o Maurício foi lá, fez a parte dele, incomodou, o Flaco vai incomodar o zagueiro também, que vai tentar sair, e reparem na passividade do senhor Andreas Pereira aqui no... Ó, só olha, ó, olha isso aqui, ó, Andreas Pereira, olha a passividade dele, ó, passou tranquilo. O Andreas não incomoda em nada. E eu não vou, ó, que fique claro, minha crítica não é o Andreas Pereira, ele não sabe jogar nessa posição. Não sabe. Ah, mas era pra ser meia. Irmão, o Palmeiras não treina assim. Ele acabou sendo obrigado a fazer o que faz um atacante, porque o Palmeiras só sabe jogar dessa forma nesse momento, certo? Então, ó, passividade do Andreas. Esperável, né? Esperável. O jogador do Cruzeiro inverte a bola. Olha o Giai. O que o Giai faz automaticamente? A bola nem chegou. O Giai já tá dando um sprint pra incomodar o próximo portador da bola. E só perde pressão. Vamos incomodar os caras, pô. Vamos incomodar os caras. E aí, o Giai sobe essa pressão aqui pra ele não conseguir sair jogando. Nesse momento, o Andreas até tá se movimentando ali, ó. Bola no campo de defesa. Vocês estão vendo o Evangelista? O Evangelista, ele vai saltar no Gerson. Porque o Evangelista, como eu expliquei, ele acaba fazendo essa função que é a do camisa 10, que é marcar o volante dos caras. É esse cara que vem aqui, ó, no volante, enquanto a dupla de ataque pega os zagueiros. O Evangelista, é isso que ele sabe fazer, pô. Porque ele é um segundo volante, que sabe que o segundo volante no Palmeiras funciona como um 10, certo? E aí, olha isso aqui, ó. Esse momento aqui é desesperador, cara. Ó, o Evangelista vai subir no Gerson, o Gerson já tá olhando pra ele, porque o Gerson também é jogador de futebol, pô. Ele sabe que quem vai encaixar nele ali é o Evangelista, é óbvio. A galera que não quer enxergar essas coisas, mano. Ele vai encaixar no Gerson, que recebe essa bola, e o Andreas não vai no zagueiro, pô. O André, é o que eu falei antes, o Andreas tem a mentalidade de um meia volante. Ele fica por ali mesmo. Tá ele e o Evangelista no mesmo cara. E o zagueiro tá ali livre, pô. O Gerson tem um passe limpo pro zagueiro do Cruzeiro. O passe sai limpíssimo. O Andreas não dá sprint nenhum. Ó, o Evangelista aqui, ele tá no Gerson, deixa eu voltar aqui um frame. O Evangelista tá no Gerson e o Marlon tá no Matheus Pereira. Tá todo mundo encaixado. Lá do outro lado, o Arias já tá no jogador aqui do Cruzeiro. Tá todo mundo encaixado. Não tem opção de passe. O que o atacante precisa fazer aqui? O que o Sousa fez num lance? O que o Maurício fez no outro? O que o Flaco fez em algum? Incomoda o portador da bola porque ele não tem opção de passe. Ele vai ter que forçar um passe difícil e vai perder a bola. O que o Andreas faz? O Andreas, que não sabe fazer isso e tava perdido, tava parecendo uma barata tonta, ele simplesmente não vai. Não tem essa característica, pô. Olha a passividade dele. O jogador tem tranquilidade. Aqui eu acho que é o Giai ou o Gomes, não tenho certeza. Sai pra caçar esse primeiro passe que ele pode dar aqui, essa linha de passe. Mas o jogador que tava aqui com o Arias, ele já entendeu que vai gerar um espaço nas costas. Ele vai correr nas costas do Arias. E pra esse passe sair, o zagueiro que tá com a bola, ele precisa ter tranquilidade. Ou o volante, eu não sei quem que é ali. Parece ser o Lucas Romero, talvez. Ele precisa ter tranquilidade. E o Andreas deu toda essa tranquilidade pra ele. Olha como o esforço de todo mundo é em vão. Olha o passe que sai. Olha o passe que sai. Porque todo mundo se esforçou. O Andreas, ele não sabe fazer isso. Ele tava perdido. Ele chega atrasado porque ele tá fora de posição. Quando ele chega, ele não tem intensidade. E é isso, ó. E aí o passe saiu até um pouco forte, a bola saiu. Mas era uma possibilidade. Um Cruzeiro que conseguiu sair da pressão. E o segundo tempo foi tudo isso. O Cruzeiro saía toda hora da pressão do Palmeiras. No primeiro tempo, o Palmeiras jogou melhor porque ele incomodava o Cruzeiro.
porque o Cruzeiro não conseguia sair da pressão. O Palmeiras retomava a bola, fazia, finalizava, porque ele retomava no campo de ataque. Segundo tempo, o nosso volume caiu justamente por esse fator, que é o Andrés de 9. Com bola, nem preciso analisar muito. Vocês já viram aquele lance que eu coloquei no início do jogo? Que foram vários como esse, cara. Foram vários lances como esse, daqui ó, do Palmeiras com bola num 4-2-4 ou 4-4-2, enfim, nesse lance aqui os meias estão um pouco mais afunilados, e o Flaco vem buscar a bola, essa é a dinâmica. O Flaco vem buscar a bola, poderia ser o contrário, poderia, mas enfim, o Flaco vem buscar a bola e o Andrés ficava de centroavante. Desculpa, rapaziada, eu tomei muita porrada quando eu falei isso contra o Santos, eu fico puto com essas coisas, porque a galera não quer enxergar o jogo, mano. E às vezes a galera não quer aceitar porque ela não vai de encontro com a opinião delas. Teve gente falando que foi idiotice, que eu falei da outra vez. Fiz uma análise muito completa, fiquei 20 minutos aqui explicando. Mas tudo era uma idiotice. O mapa de pressão era uma idiotice, o mapa de calor que eu coloquei era uma idiotice, o lance mostrando o cara de 9 era uma idiotice, as estatísticas eram idiotices, a análise tática, tudo era idiotice. Não quer enxergar. Eu tô mostrando de novo. Não funcionou, do mesmo jeito que eu tinha falado contra o Santos, que o Abel jamais poderia fazer esse erro de novo. Cometeu e deu errado. Então, quem quiser fechar os olhos pra isso, falar que é idiotice, mas ele era pra ser meia. Desculpa, irmão. Intenção, eu não sei medir intenção. Eu posso achar que o Abel tentou fazer uma coisa ou outra. Eu não sei, eu não tenho a máquina de ler mentes. Eu não consigo ler a mente do Abel. Talvez ele tenha tentado mesmo fazer o André ser um 10, mas o time não oferece essas ferramentas para ter um 10 e um centroavante só. Hoje o time é dependente de ter uma dupla de ataque e o segundo volante que vira o 10. Esse é o Palmeiras no atual momento. Se quiser mudar a formação, vai ter que treinar. Não é durante o jogo. E aí, se a galera quiser teimar ainda, sinto muito. Mas tá aí a análise. Trouxe argumentos para vocês. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês votaram lá no início? Culpa dos jogadores ou culpa do Abel? Like pra culpa dos jogadores, dislike pra culpa do Abel. Culpa maior, né? Enfim, eu vou dar minha resposta e agora vocês vão aqui e justifiquem nos comentários. De quem é a maior culpa? Dos jogadores também, tá? Ambos têm culpa. Os jogadores perderam muitos gols. Inclusive o próprio Andrés, nessa posição, foi coroado com uma possibilidade coroado não, quase coroado com a possibilidade de fazer o gol da vitória. Porque a bola caiu ali no pé dele, numa roubada do Arias. Ele foi mal pra caramba. Mas não seria mérito total deles, seria mérito do Arias que roubou aquela bola. Pra mim, os erros dos jogadores prejudicaram demais, erros de tomada de decisão na frente, na hora de matar o jogo. Então os jogadores têm muita culpa e o Abel também tem muita culpa porque ele cometeu um erro que ele já tinha cometido, que estava na cara que ia dar errado. E pra mim, a maior culpa só é do Abel por um motivo que eu vou explicar pra vocês. Porque erro de tomada de decisão ali na hora de finalizar uma bola faz parte, é um erro técnico. Agora, erro de substituição e de formação, quando você sabe que não existe essa posição e você quer colocar o cara ali pra fazer a função errada, desculpa, cara, o cara é o cérebro do time, ele não pode cometer esse tipo de erro. E se eu, que sou um Zé Ninguém, já falei aqui no YouTube, depois do jogo contra o Santos, que se ele cometesse erro de novo, o Palmeiras não ia conseguir produzir. Se eu, que sou um limitado, tive essa leitura, eu tenho certeza que ele também sabe disso. E se ele sabe disso e ainda tentou, pra mim o maior culpado é sim o Abel desse resultado ruim, mas também não tô eximindo os jogadores não, o resultado poderia ser melhor. Dito tudo isso, aqui não é canal de corneta, vocês sabem, é canal de análise tática. A partir de agora, vamos apoiar o time, que vamos tentar ganhar dos caras lá no Maracanã, mano. Eu não tô confiante, eu tô, vamos ganhar dos caras lá no Maracanã. Deixa sua opinião aqui, tamo junto, se inscreve nos dois canais, tá? Rick Covil, Covil TV. Avante palestra.